Bom dia! Estamos de volta para mais uma EBD online. Hoje, de uma forma muito especial, nessa manhã gostosa, frio, caindo algumas neblinas. E estamos aqui de volta com os nossos corações gratos ao Senhor por mais uma semana que Ele nos concedeu, em que Ele esteve conosco, presente, nos ajudando, nos dando força para vencer os desafios da semana. Estão preparados? Estão aí com as suas Bíblias para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Discipuladora? Hoje nós vamos para a aula 10 do tema Dinâmica da Igreja no século XXI. Nossa última aula desse tema. Semana que vem estaremos trazendo um tema novo, estudando a Palavra de Deus. E se você de repente está entrando hoje pela primeira vez na nossa Escola Bíblica Discipuladora online, te convido aí na playlists, ali no YouTube da Primeira Igreja Batista em Aperibé. As nossas aulas estão todas ali separadas por temas, e você vai ter a oportunidade de estudar passo a passo esse tema em especial, a dinâmica da igreja no século XXI, que nós estamos encerrando hoje. Vimos temas assim riquíssimos que muito contribuíram para o nosso conhecimento, inclusive temas assim bem atuais, né, diante da situação que nós estamos vivendo de isolamento, de pandemia. Falamos muito sobre a igreja, né? O culto, celebração, adoração. E da lição 6 para cá a gente tem falado sobre discipulado, sobre a importância, a igreja que vai fazer a diferença no século XXI. É uma igreja que tem o seu pensamento e as suas atitudes voltadas para o discipulado. E vimos o discipulado no Antigo Testamento, no Novo Testamento, cada lição assim espetacular. E hoje nós vamos finalizar falando sobre discipulado como estilo de vida. Eu te convido a abrir sua Bíblia em João capítulo 15. Nós vamos estar lendo do versículo 1 ao 8, mas eu também te convido a depois, com calma, fazer a leitura desse capítulo todo. Se você tiver alguma dúvida, para os alunos da nossa igreja, a gente tem disponibilizado o nosso WhatsApp para você tirar suas dúvidas, fazerem suas perguntas. O importante é a gente estudar a palavra de Deus e entender, e caso tenhamos dúvidas, que a gente possa então estar tirando uns com os outros. Eu também não sei tudo. É uma excelente oportunidade de estarmos aprendendo juntos. Então vamos lá, João capítulo 15, do versículo 1 ao 8, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai
é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Esse capítulo de João 15, eu posso dizer que é um resumo do que é uma vida com Deus, do que é um discipulado verdadeiro. Aqui está falando sobre a videira e os ramos. E ele começa dizendo: eu sou a videira. Quem é a videira? Jesus. E nós, aqueles que um dia entregamos nossas vidas a Cristo, nós somos o ramo. E esse capítulo aqui, ele é bem claro. E ele vem explicando que a primeira coisa que a gente aprende, que não tem como o ramo produzir fruto se ele não estiver na videira, separado. O ramo para cá, a videira, a árvore para o outro lado. Impossível. Isso até é questão de lógica, né? A mesma coisa é com Cristo. Nós, como igreja, como corpo de Cristo, não tem como a gente dar fruto se estivermos longe da videira Jesus. Isso é impossível. Assim como não tem como a gente dar, usando o exemplo de corpo de Cristo, a mão, o pé, tá para lá, fora do corpo e ainda continuar vivo, não é? A gente precisa estar em Cristo Jesus para que venhamos produzir frutos. E dentro desse texto aqui a gente vai ver alguns aspectos muito importantes sobre discipulado como estilo de vida. O primeiro aspecto é da importância da gente permanecer em Cristo Jesus. No versículo 4 do capítulo 15, ele diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. É muito importante a gente permanecer em Cristo Jesus, independente da situação, independente das circunstâncias, independente do tempo que nós estamos vivendo. A gente já viu aí dentro da dinâmica da igreja no século 21 que igreja somos nós e não o templo. E embora os templos estejam fechados, as igrejas que sou eu e você, nós estamos trabalhando, porque é uma dinâmica, não para. Se nós estamos em Cristo, independente da circunstância, nós continuamos dando frutos. Então, o primeiro aspecto que eu aprendo que eu preciso permanecer em Cristo Jesus. Por que eu estou frisando tanto isso? Porque muitos não estão permanecendo. Muitos, inclusive, estão usando a desculpa deste tempo que nós estamos vivendo, de templos fechados, para se distanciarem. E enquanto aqui a gente aprende sobre o primeiro aspecto, que a gente precisa permanecer independente da situação, independente da circunstância, independente dos tempos que estamos vivendo, a gente precisa permanecer. E ainda no versículo 4, ele fala assim: quem permanece passa pela poda. O que seria essa questão da poda? Eu não sou muito entendedora dessa questão de plantações, essas coisas assim. Mas eu sempre ouvi dizer que a poda numa árvore ela é muito importante.
E quando você poda, às vezes ela fica até assim, a gente tira muito dos seus ramos, né, das suas folhas, ela fica meio que minguada e tal, mas eu já ouvi falar que a poda, ela traz força para a árvore. E quando a gente poda e a árvore começa a crescer novamente, ela volta mais forte, mais bonita e mais produtiva. Então, por aí a gente entende a importância da poda. E como seria a poda na vida do discípulo? Seria Jesus ali, as dificuldades, as crises, os problemas. Deus, como se Jesus estivesse nos moldando para cada dia voltar ainda mais forte. Então, a poda é necessária, é dolorido, é difícil, mas é necessário e importante na vida de uma árvore que quer frutificar, na vida de uma pessoa que é verdadeiramente um discípulo de Jesus. Então, se você permanecer em Jesus, é natural que você passe pela poda. Mas aqueles que não permanecem em Cristo Jesus, no versículo 4, também fala que ele corta e lança fora. Lança no fogo. Porque não faz sentido estar ali. Então, se você permanecer, você vai passar pela poda. Por isso que a gente fala que a vida do cristão, ela não é fácil. Ela não é uma vida sem problemas, sem dificuldades, pelo contrário. Eu costumo dizer que quando às vezes a pessoa antes de se converter não tinha problema nenhum. E quando ela se converte, eu costumo dizer que agora se prepare, meu filho, que os problemas vão começar a surgir. Porque é o processo da poda, que serve para nos fortalecer, para nos dar o crescimento. Então, existem esses dois momentos. Se você permanecer, passa pela poda. Se você não permanecer, você é cortado. E a gente continua, não tem como estar distante e dar fruto. A única condição de você dar fruto é você estando em Cristo e Jesus. E se você estiver em Cristo Jesus, é natural que você dê muitos frutos. E o que quer dizer esse muitos frutos? São vidas. São vidas. Discipulado é isso. Discipulado é, como estilo de vida, é você ter como missão ganhar vidas para Cristo. Essa é a missão da igreja. Essa é a missão do discípulo. Lembra do domingo passado que a gente falou qual era a missão? Foi dada de anunciar que o reino está próximo. De anunciar o arrependimento, que no Antigo Testamento já era falado, João Batista, Jesus, depois os discípulos, e agora essa missão é minha e ela é sua, de anunciar o arrependimento. Ontem eu estava preparando, a gente gravou o vídeo da turminha, e uma das lições a gente vai estar falando sobre a parábola dos talentos. Estava falando sobre isso. Jesus, ele esteve aqui, ele deu o exemplo para nós, né? Ele morreu, ressuscitou, foi para o céu. A Bíblia fala que ele vai voltar. E a Bíblia não mente. Independente se está demorando, se não está, um dia Jesus vai voltar para buscar os seus. E ele, ao chegar aqui, ele vai perguntar para mim e para você quais os frutos que nós temos em nossas mãos. Quantas vidas nós ganhamos, nós falamos, nós apresentamos Cristo.
Eu costumo dizer que Deus não chamou ninguém para esquentar banco. Nós temos uma missão, que é o discipulado, que é fazer discípulos, outros discípulos de Jesus. É na nossa casa, no nosso trabalho, onde estudamos, na nossa vizinhança. E por que não dizer em outros lugares como os nossos missionários? Mas a gente precisa ter uma compreensão muito clara, que a missão foi dada para todos. Mateus, a gente sabe lá, Mateus 28, a missão foi dada para todos. Vamos lá? Repetir isso que a gente vem falando praticamente todos os domingos. Mateus, vamos lá, abre a sua Bíblia aí. Capítulo 28, do versículo 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Essa missão foi dada para os discípulos, foi dada para mim, foi dada para você. É nosso dever ir e fazer discípulos. E aqui em João ele fala que no versículo 7, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Se permanecerem em mim, vocês não darão frutos, vocês darão muitos frutos. O que são esses frutos? Vidas. Vidas ganhas para Cristo. Ah, Lucélia, então agora eu tenho que largar tudo e só falar de Jesus. Você não precisa largar nada. O que você precisa é ser um exemplo de cristão aonde você estiver. Porque também a gente vai alcançar as pessoas não falando, mas vivendo. Daí a importância de ser cristão verdadeiro. E a partir do momento que você começar a viver uma vida em Cristo, as pessoas vão ver a diferença. E vão se interessar, e vão querer, e vão desejar ter uma vida diferente como a sua. Você não precisa abandonar o seu trabalho e ir para um campo missionário. Seu campo missionário já é o seu trabalho, já é a sua casa, já é a sua vizinhança, já é o seu campo missionário, é onde você está. E você não precisa de muito, você só precisa viver uma vida que mostre para as pessoas que você está em Cristo Jesus. Porque, infelizmente, muitos têm vivido de forma que tem criado aversão. Ao invés de apresentar Cristo, eles têm vivido de uma forma tão horrível que as pessoas têm criado aversão a Jesus. Quantas vezes a gente escuta ser crente igual fulano? Prefiro continuar do jeito que eu estou. Então, a gente precisa apenas viver. E ele fala, meu Pai será glorificado pelos muitos frutos que vocês produzirem. E ele no capítulo 15 ele vai falando, vai conversando com os seus discípulos. Daí a importância. Na parábola dos talentos que foi contada, quando o Senhor voltar, ele vai perguntar para mim e para você: quais os frutos temos nas nossas mãos? O que fizemos com aquilo que ele deixou para que fizéssemos?
E para a gente encerrar, eu vou contar uma ilustração de um pastor que esteve na nossa igreja, ele é de Campos, não lembro o nome dele nesse momento, e ele contou uma ilustração que um rapaz ele foi fazer faculdade. E chegando lá, tinha uma disciplina que ele não gostou e ele então teve a brilhante ideia. Ele combinou com alguns colegas de que ele não frequentaria a aula. Mas quando tivesse algum trabalho, alguma atividade, alguma prova, os amigos iam avisá-lo e ele então ia preparar e ia entregar. E assim aconteceu. Chegou o dia de entregar um trabalho, os amigos avisaram e ele produziu um excelente trabalho. E ele entregou ao professor, e o professor corrigiu, colocou ali algumas observações, deu os parabéns, falou que foi um excelente trabalho. E ele ficou todo cheio, né? Sou muito esperto, não frequentei nenhuma aula, ainda ganhei 10 no meu trabalho. E ele ficou se gabando. Quando chegou a hora de dar o resultado final, ele foi lá ver o resultado, estava escrito reprovado. Aí ele não entendeu nada, voltou lá na faculdade, quis questionar o professor. Eu não entendi, o senhor me deu 10, me elogiou, falou que o trabalho foi excelente e me reprovou, não entendi nada. E o professor então falou com ele: realmente, você fez um excelente trabalho, sua nota foi 10, não tenho que questionar do seu trabalho. Só teve um pequeno problema, não foi o que eu pedi. Não foi o que eu pedi. Por isso você foi reprovado. Eu entendo que com Jesus vai ser mais ou menos isso. Como igreja, às vezes a gente quer fazer muita coisa. Muitas vezes a gente quer fazer coisas por nós mesmos. Não consulta a quem de direito que é o Senhor. E aí, talvez você é um daqueles que tem feito muita coisa, mas não tem feito o que Deus pediu. O que Jesus, a missão que Jesus deixou para nós, que é fazer discípulo, que é dar frutos, que é alcançar vidas. E ao encerrar essa aula, eu te convido a fazer uma reflexão. Como igreja, como eu falei lá no início, às vezes a gente se prende a detalhes muito pequenos e esquece de coisas muito mais importantes. Talvez aí você, nesse tempo, já vamos para mais de 5 meses de isolamento social. Há mais de 5 meses que os nossos templos estão fechados. Mas os templos, as igrejas não. A igreja tem trabalhado como nunca. A nossa igreja mesmo, a gente tem cumprido com toda a agenda, praticamente todas as nossas atividades, elas continuam sendo produzidas online. Mensagens e mais mensagens têm sido levadas, têm chegado inclusive a lugares longínquos, que talvez nunca chegaríamos se não fosse dessa maneira, de forma online. Temos feito atendimentos via telefone, socorrido pessoas nas suas aflições. Temos orado com as pessoas através do telefone, das nossas ligações. Temos atendido aos necessitados, graças a Deus, graças às suas doações. Família nenhuma tem chegado na nossa igreja que não tenha sido atendida. Estamos a todo vapor e precisamos. O tempo não é de recuar, o tempo é de avançar. Lembra de Moisés, quando o povo começou a reclamar? Moisés foi lá e perguntou para Deus, e Deus falou: diga ao povo que marche, que eles estavam na direção ali, inclusive do Mar Vermelho. Diga ao povo que marcha. Não é tempo de recuar. E nesse tempo em especial, como igreja, o que você tem feito? Que fruto você tem produzido?
Aonde você tem chegado com a palavra de Deus? Porque, como eu disse, a missão não é minha e nem é sua, é nossa. A missão não é só dos missionários, dos pastores, é de todos que um dia entregaram a sua vida a Jesus Cristo. E eu encerro esse tema, a dinâmica da igreja no século 21, pedindo a Deus que nos dê entendimento, nos dê sabedoria e que em meio a tudo isso nós venhamos produzir muitos frutos e frutos que permaneçam. Aqui no versículo ele fala assim, ó. Só um momento, porque para eu achar aqui. Vocês não me escolheram, versículo 16. João capítulo 15, versículo 16. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto. E como que deve ser esse fruto? Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. A gente precisa dar frutos. E esses frutos, eles só vão permanecer se de fato exercermos discipulado uns com os outros. Uns com os outros. Que Deus possa abençoar a sua vida, não só hoje, mas todos os dias. E que você pense muito, leia com calma João capítulo 15. Como igreja, precisamos dar frutos que permaneçam. Por isso a gente precisa, estar baseado, firmados na palavra. Não no que os outros falam, no que os outros estão fazendo, mas no que a palavra de Deus diz para fazermos. E o que ela diz para fazermos, a missão que ela nos dá é de ir fazer discípulos. Um forte abraço, fica aí ligadinho, compartilhe os nossos vídeos, é uma forma de você produzir frutos, é uma forma de você ganhar vidas para Cristo. E semana que vem, se Deus assim nos permitir, estaremos trazendo temas novos, que com certeza vai edificar a sua vida, vai te dar condições de produzir muitos frutos. Um forte abraço e até semana que vem.